Agora a gente vai ver sobre variáveis no Python. Python, ele é feito a tipagem dinamicamente, mas o Python é uma linguagem fortemente tipada. Então você não vai declarar o tipo da variável, mas o Python vai fazer isso por você. Então é fortemente tipado. É importante que você entenda sobre string, inteiro, float, boolean, entender como é que funciona as conversões de tipo e a sintaxe aqui no Python. E agora a gente vai para a prática aqui, eu vou mostrar os tipos para você. E vou mostrar para você o porquê que é importante você saber fazer conversões para resolver determinados problemas que você vai ter aí utilizando o Python. Então, por exemplo, quando você tiver um valor aqui, uma string 10, você quer passá-la aqui por valor 10 para você fazer um determinado cálculo, por exemplo, ou você printar o 10 juntamente com uma frase. No caso, você vai poder fazer uma conversão para poder identar, né, concatenar essa frase com esse número e determinados outros problemas. Então, bora lá para a prática. Aqui no Python, para a gente definir os nomes de variáveis, o padrão geralmente é assim, é nome, underline pessoa. Esse aqui é o padrão mais utilizado. Então eu recomendo que você adote aí também. E preferencialmente aqui em inglês. Então vamos colocar, por exemplo, name. Colocar o meu nome, Caleb Prats. Se eu quiser visualizar esse texto aqui, eu faço um print e coloco o nome da variável aqui dentro do print. Executei aqui, ele já printou para mim, Caleb Prats. Se eu quisesse colocar minha idade, eu faria assim e printaria a minha idade aqui. Então se você verificar aqui, você vai perceber que ele printou o meu nome e o 25. Só que a gente tem um problema aqui. Por exemplo, se eu quisesse calcular quanto seria a minha idade mais 1 e eu fizesse assim, colocando o nome da variável mais 1, numérico, no caso um inteiro, e rodasse o código, ele daria esse erro aqui. E no caso eu estou tentando fazer uma concatenação de uma string com um número. Para resolver esse problema, a gente pode fazer uma conversão aqui, que seria da string para o inteiro. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o int, abre parêntese, fecha parêntese e coloca o nome da variável dentro. E eu executo aqui. Então, o que ele acabou de fazer? Ele converteu a string 25 para o inteiro 25, ou seja, um numérico 25, e somou com 1. E aí parou de dar aquele erro, porque agora a minha idade ela passou a ser um número. Então ele fez uma soma e não uma concatenação. Aqui a gente também tem um tipo float. Vamos pôr aqui que o quanto de dinheiro eu tenho vai ser 25.050 centavos. Nesse caso aqui eu fiz uma string, mas esse valor aqui é um float. A gente fazer a conversão, a gente usaria float. Eu não vou fazer nenhuma soma aqui não. Vou rodar o script e ele já coloquei aqui o valor. Se eu fizer o seguinte, eu transformo isso daqui para float, eu vou deixar realmente um float ali em cima. Eu vou tirar a conversão aqui embaixo. Se eu passo em cima aqui do balance, ele mostra para mim que é um tipo float. Se eu quiser melhorar visualmente aqui para quem for analisar o meu código que aquilo ali é um float, eu posso fazer isso daqui. A gente vai fazer isso daqui, por exemplo, para funções. Quando a gente tiver lá, por exemplo, a função calcular e a gente recebe um A e um B, que a gente vai fazer uma somatória aqui, por exemplo, return A mais B, mas não se preocupe, a gente vai ter uma aula específica sobre funções aqui. Eu só estou mostrando isso aqui para exemplificar. O que acontece? Eu quero falar que esse A aqui, ele é do tipo float, para que os próximos programadores que pegar o meu código, eles consigam analisar o meu código melhor. Então eu vou conseguir fazer isso aqui, ó, float, e meu B é um float, retornando um float. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou facilitando para o cara que for utilizar a minha função lá na frente, vou fazer um A mais B depois, quando ele passar o mouse em cima da minha função, ele vai mostrar que, ó, o A ele tem que ser do tipo float, o B tem que ser do tipo float, e essa função vai te retornar um float. Então isso aqui, estou mostrando como é que você pode fazer as tipagens, né, aqui no Python para facilitar a vida das outras pessoas ou de você mesmo quando for dar uma manutenção no seu código. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Perfeito? Além disso, eu tenho o Boolean. Por exemplo, aqui, good guy. Boa pessoa,
no caso true, que seria verdadeiro. Se a gente quiser printar aqui, a gente coloca dentro de um print e executa o nosso código. Ele já mostrou aqui meu nome, a idade mais 1, o valor em conta e eu sou uma boa pessoa, good guy. Aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um texto antes da minha variável, eu posso fazer assim, boa pessoa, ponto de interrogação, mais, e converto isso daqui a uma string e executo. Ele mostra aqui, boa pessoa, ponto de interrogação. Sim, que no caso é true. Se você tentar fazer assim, não vai dar certo, vai dar aquele problema de concatenação, então você precisa fazer a conversão aqui, mas você também tem a opção de utilizar a vírgula. No caso, ele printaria logo à frente da frase, e aí você não precisaria fazer essa conversão. Além disso aqui, você pode usar uma f-string, colocando a sua variável no meio da frase e de uma forma que fica mais legal aqui de visualizar o nosso print. Executando aqui, ele também funciona. Então isso daqui também é uma outra forma de você não precisar fazer as conversões. Perfeito? Isso aqui não funciona só para o boolean, funciona para o float, funciona para o inteiro e funciona para string também. Isso aqui só para poder exemplificar. Aqui no caso do Python e de todas as outras linguagens, a gente usa o boolean para fazer algumas tratativas. Então, por exemplo, se esse cara for uma boa pessoa, eu vou printar boa pessoa. Se ele não for uma boa pessoa, eu quero printar não é uma boa pessoa. Aí eu vou retirar esse daqui de cima e vou executar o meu código. Ele acabou de printar aqui, ó, boa pessoa. Por quê? Porque aqui o good guy é true, então ele satisfaz essa condicional de ser uma boa pessoa e entra nesse trecho de código. Ele não vai executar isso daqui porque ele só entraria nisso daqui se essa primeira não fosse satisfeita. Isso aqui vai ficar mais claro na parte de operadores condicionais, mas eu estou mostrando aqui para você poder ver para que serve o boolean e também sobre a sintaxe. Por que a gente não utiliza o ponto e vírgula aqui no Python? Na verdade a gente usa, mas é para alguns casos muito específicos, que seria, por exemplo, executar códigos na frente um do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, vou printar 3 vezes o balance, um na frente do outro. Então, eu executo assim, e ele vai executar aqui 3 vezes. Só que isso aqui não é muito legal e não é muito utilizado. Por quê? Porque o Python, ele já tem uma sintaxe que respeita os espaçamentos. Então, aqui, por exemplo, toda vez que eu tenho um espaçamento aqui no if, ele sabe que essa linha aqui, ó, está dentro do if, perfeito? Então, não preciso colocar aqui também um ponto e vírgula, porque ele sabe que se eu dei um enter, já é a próxima linha, entendeu? Então que a próxima linha é uma outra condicional que seria o else, né? Aqui no if e no else a gente tem esses 2 pontos aqui. No caso de função também a gente tem 2 pontos. Seria para mostrar que se satisfeito determinada condicional, ele executaria o trecho de código à frente. E aqui no caso, quando eu dei o Enter e o Tab, para colocar o print aqui dentro do if, o espaçamento que tem aqui antes do print serve para o Python para ele entender que esse print aqui está dentro desse if aqui. Então aqui no Python a gente utiliza os espaçamentos como forma de sintaxe aqui da linguagem, né? A própria indentação é a sintaxe do Python, o que deixa a coisa muito melhor de visualizar, né? Porque outras linguagens, a sintaxe da linguagem não obriga com que o programador ele faça um código bem identado, ou seja, se o cara programar ali de um jeito que é feio visualmente, não vai prejudicar a execução do código. Aqui no Python prejudica, obrigando a pessoa a fazer uma boa indentação, o código fica bonito e o código executa. Se você não sabe como é que você faz para colocar o Python na sua máquina, configurar o VS Code, instalar as extensões, executar o seu script Python, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, eu vou deixar aí para você, tá na descrição e vai aparecer para você na tela.